Agora vamos aprender um pouquinho sobre diferença entre datas, né? Adição e subtração de datas também. Em suas análises, né, futuras ou em análise que você já fez, provavelmente você já passou por questões que você tem que adicionar algum período e uma data, ou tem que fazer diferenças, né? Qual que é a diferença entre a data de produção e a data de expedição, por exemplo, né? Ou a data que foi feita a expedição e a data que foi feita a entrega ao cliente. Qual que vai ser esse tempo, né? Qual que vai ser o período entre uma data e outra? Às vezes a gente precisa de adicionar também coisas, né? Por exemplo, o cliente fez a compra nesse X dia e eu tenho um mês para pagar. Foi o exemplo que a gente deu em aulas anteriores. Eu falei um pouquinho sobre isso, né? E aí, qual que vai ser a data certinha para isso, né? A gente vai aprender a calcular isso nessa aula. Bora lá, já esquenta o seu cluster aí, né? Espero que ele esteja ligado, funcionando bonitinho. Vamos no Notebook 12 aí, conversão de dados, você vai procurar essa parte, né? Que eu falei com vocês agora também. Então vamos exportar um data frame de teste pra gente aqui, ó. Nesse agora eu usei bikes, né? E o arquivo ordens.csv. A gente já importou esse arquivo aqui em aulas anteriores também, e aí você já tem o caminho completo certinho. A gente vai passar essa parte, né? Vou deixar como referência, e aí você vai trocar pelo caminho do seu, né? Do seu file store aí, onde você colocou. E aí vamos usar como referência também, né? Algumas colunas aqui. Primeira coisa, vamos verificar nessas colunas que a gente vai utilizar. No caso, a gente vai usar order date e requerimento, né? Quer dizer, a data do requerimento, que dia que foi feita ali a solicitação. Eu estou falando aqui de e-commerce, por exemplo, né? Vendas de bikes. Vamos ver quando foi feita o requerimento daquela bicicleta, né? Por exemplo, o cliente fez o requerimento tal dia. E qual foi a data de expedição, né? Que foi gerada a ordem daquele cliente ali. Beleza? A gente vai usar essas duas como referência. Para mim trabalhar com datas, o campo, né? A coluna tem que estar como data, né? Formatado no formato certinho. E aí eu vou verificar isso aqui no tamanho, né? No tipo de dados, quer dizer, tamanho não. Então eu vou ver aqui, ó, order date e requerimento date está no formato de date. Então quer dizer que dá para mim trabalhar, né? Com o formato de data em cima dessas duas colunas. Se por acaso não tivesse convertido, no nosso exemplo aqui, ó, ship de underline date, né? Quer dizer, deve ser lá, a data de expedição, por exemplo, está como string. Eu teria que converter isso para o date, para aí sim eu aplicar, né? Todas as formatações abaixo que a gente vai fazer agora. Beleza? Feito isso, passado um confere ali certinho, eu já consigo trabalhar com os nossos formatos de datas, né? E os nossos formatos de datas que a gente vai falar com diferenças, né, entre dias, vamos começar com as diferenças. Então vamos lá. Então vamos lá treinar na prática. Aqui eu dei um zoom abaixo para a gente verificar os nossos scripts, nossos comandos aqui, né? Primeira coisa, para mim trabalhar com diferenças de datas, eu vou importar alguns métodos ali para a gente trabalhar, né? Esse dateDiff, ele vai trazer a nossa diferença em dias, tá bom? Vai trazer ali diferença, a gente pode escolher do jeito que a gente quiser. Month between, quer dizer também meses entre, né? Então eu vou ter ali quantos meses entre uma data e outra. E eu tenho também aqui, ó, o year, quer dizer, eu posso calcular ano, né? E aí eu criei novas colunas pra gente aqui, tá bom? Então aqui tem o nosso data frame original, né? Chamei ele de ordens underline df. Beleza, então vou pegar ele aqui, ó. Ordens underline df vai ser igual o quê? A ele mesmo, só que agora eu vou fazer o método .withColumn, né? Eu vou inserir novas colunas no meu data frame, tá bom? Qual que vai ser essa coluna? Primeira coisa, eu já importei os nossos métodos aqui em cima, né? Que eu falei com vocês. Agora eu vou criar a nossa nova coluna. Coloquei aqui, ó, diferença underline dias. Beleza, essa nova coluna vai ser o quê? Ela vai ser o dateDiff, né? Beleza, ela vai ser a diferença de quê? Aí entre parênteses eu tenho que passar as duas colunas, né? Então qual que vai ser a minha data inicial? Vai ser o meu requerimento, tá bom? Requerimento date. Qual que vai ser a data final? Order date, tá bom? Eu quero ver a diferença de dias entre uma coluna e outra, né? E aí também eu criei uma nova coluna aqui embaixo, coloquei diferença underline meses. E aí essa coluna vai ser o quê? Ela vai receber month underline between, né? Quer dizer, meses entre. Então eu vou passar aqui entre parênteses também as colunas de referência. Então eu vou passar lá. Quantos meses eu tenho de diferença entre a minha data de requerimento, né? Tá aqui, ó, requerimento date, e a minha, de fato, a minha data de ordem, que foi gerada ali, né? Então esse month of between, né? Month underline between, ele vai trazer isso, essa diferença entre meses. A mesma coisa eu fiz o with column, né? E a diferença entre anos. Agora tranquilo. Eu pego um ano de uma data e tiro o da outra, né? Então, por exemplo, ó, eu capturei aqui, ó, o year de requerimento date, né? Vai capturar lá do meu requerimento. No meu caso aqui, ó, vai capturar somente 2016. Ele vai pegar o ano também de 2016 aqui, tá bom? Ele vai ver se tiver aqui a diferença de 1 ou 2, aí ele vai trazer pra gente também. E aí eu fiz aqui, ó, o year de requerimento date, né? Ele vai pegar só o ano, seja aqui, vamos supor, 2016, por exemplo, né? 2016, tentei escrever aqui, mas funcionou muito bem não. E coloquei um menos aqui, então ele vai fazer uma subtração para mim, né? Ele vai tirar da data. Qual que vai ser a outra? Ele vai ser o ano de order date. No caso aqui, ó, agora eu vou fazer chique agora, ó. Finge que aqui seja, sei lá, 2014, por exemplo, né? Ele vai substituir um menos o outro, beleza? E vai trazer o resultado pra gente. Vamos rodar isso aqui, ó. Aqui embaixo fez o display, né? Pra gente verificar os dados. Vamos rodar e vamos ver o que ele trouxe pra gente aqui de resultado.
E aí tá aqui as nossas colunas, né? Então ele pegou, ó, requerimento, eu tenho que deixar aqui, ó, requerimento e order date. Então deu organizado, agora tá as nossas diferenças de dias aqui, né? Eu fiz requerimento menos a ordem, né? No caso aqui tá o inverso, né? Eu falei que o requerimento é antes, mas aqui tá parecendo que é depois. Então a ordem foi gerada no dia 1º e o requerimento mesmo, né? Será o requerimento de produção ou de entrega, foi feito no dia 3. Então qual que é a diferença de dias entre uma data e outra? No caso ele trouxe pra gente certinho, tá bom? 2 dias. Agora vamos pro próximo aqui, ó. Se você quisesse o número negativo, é só você trocar a ordem lá em cima. Depois a gente vai fazer isso também na prática, né? Então aqui, ó, a nossa ordem de data aqui ó, foi feita no dia 9 e aqui o nosso requerimento foi feito no dia 11, né? Poderia ser o requerimento ali de expedição de entrega, tá bom? E aí eu tenho a nossa diferença de dias aqui. Análise, né? Eu posso vir aqui, ó, diferença de dias, ordenar de ordem decrescente, né? Para ver, ó, por que essa ordem aqui demorou 3 dias, né? Qual é o produto, por que aconteceu. E aí tem que certinho, sei lá, que minha meta seria 0, por exemplo, né? Eu coloquei 0, né? Que seria ali o ideal pra gente, né? Então, nossa ordem foi gerada num dia, no mesmo dia ela saiu para expedição, né? Simulando ali um exemplo prático, um exemplo bobinho ali pra gente verificar, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, diferença entre meses, tá bom? Só que agora, como a gente tá tudo aqui parecido, né? Foi poucos dias, eu vou ter um 0 aqui como referência, tá bom? A diferença de anos também eu vou ter 0, mas depois a gente vai praticar, né? Aqui, ó, tem diferença de meses, de um mês para o outro aqui, tem um 0 ponto, alguma coisinha aqui, então vai ser bem pouquinho, né? A gente não vai conseguir ver essa diferença prática. Aqui abaixo eu vou fazer a referência, né? Só vou fazer com a data atual. E agora sim, ó, 2016 até a data atual, que é 2023, eu tenho ali diferenças entre meses e anos, tá bom? Só para a gente ver como que funciona na prática esse cálculo aqui para a gente trabalhar, beleza? Entendido isso, vamos para o nosso próximo exemplo, que vai ser o quê? A gente vai simular a diferença, né, de alguma coluna de data com a data atual, que é muito comum isso, né? Por exemplo, o cliente fez a compra e aí não recebeu ainda. Qual que é o tempo, né, que teve ali entre a data que saiu para entrega, por exemplo, e a data de hoje? Para saber quantos dias que está pendente ali, né? A gente utiliza muito isso no dia a dia também. Então eu trouxe como exemplo para a gente fazer aqui na prática também, tá bom? Vamos importar as nossas bibliotecas, né, nossas funções ali que a gente vai precisar. No caso, as mesmas que eu importei agora há pouco, né, que é o dateDiff, para a gente calcular dias, o monthBetween, e o erro também para a gente pegar apenas o ano. Só que agora esse eu trouxe um a mais, que é o nosso current date, que vai trazer o quê? O carimbo, né, de data e hora atual. A gente aprendeu um pouquinho sobre isso também em aulas anteriores. E agora sim, eu vou pegar o nosso data frame, né, nosso data frame, beleza? E agora eu vou fazer o quê? Ordens.withColumn. Só que agora eu vou fazer algumas diferenças aqui, vai ser basicamente a mesma estrutura, né? Eu simplesmente tenho o Ctrl+C e o Ctrl+V lá embaixo. Só que aqui, ó, no lugar de order date, lembra que eu fiz a diferença de order date para o requerimento? Eu fiz ao contrário, eu peguei o current date, quer dizer, isso aqui vai trazer a data atual em comparação com a data de requerimento, né? Seria ali a nossa data de expedição, por exemplo, finge que seja qualquer data, né? Lembrando que pode ser qualquer data ali no seu data frame. Então ele vai trazer para mim a diferença, né? O dateDiff da data atual da data do requerimento. E aqui tem diferença em meses também, da nossa data atual, né? Fiz aqui, ó, monthBetween, entre parênteses eu vou ter que passar os critérios. Vai ser o quê? A nossa data atual em comparação com o nosso requerimento date. A mesma coisa com o ano, né? Eu capturei o ano da data atual. No nosso caso aqui seria 2023, né? Vai capturar 2023 sempre, que é a data atual. Se eu mudar de ano, automaticamente ele vai alterar para mim também. E aqui no caso ele vai fazer menos, no caso seria aqui 2016, né? Vamos supor que tem uma coluna 2016. Vai fazer a diferença entre esse pra gente, tá bom? Só para você entender como que vai funcionar na prática, vamos rodar para a gente verificar isso funcionando, né? Isso daí a gente já ajusta aqui também. Beleza? Ele trouxe para a gente aqui. Agora vamos ver ali a comparação, né? Agora dá para a gente ver também as diferenças de ano e mês que a gente não conseguiu lá com a referência anterior. Agora assim, ó, só ajustei aqui para a gente pegar certinho. Então eu vou pegar minha coluna de referência, ó, requerimento date, e eu criei qual que é a diferença entre dias, entre hoje, né, que seria a minha data atual, no caso ali é 20/11 de 23, com a minha data aqui que eu pus de referência, né, de 2016. Então, eu tenho aqui, ó, 2.878 dias de diferença, né, onde eu vou ver a diferença ali. Temos algum aqui, ó, 2018 eu tenho 1.780 dias de referência. E a diferença aqui entre meses também, né, tem aqui, ó, de 2018, nessa data específica, para a minha data atual, eu tenho 58 meses, 0,74, né, ali de diferença. Depois a gente pode utilizar isso aqui, né, aqueles nossos métodos de conversões de dados, né? Então eu posso arredondar, deixar aqui só os 58, deixar 58,74 e deixar mais bonitinho ali pra gente também. Agora, por último, né, a nossa diferença de anos, né, entre anos ali de 2018 para a data atual. Minha data atual aqui é 2023, né, meu ano atual. A diferença para 2018 dá certinho aqui, ó, 5 anos, tá bom? E aí eu posso ver algumas coisas aqui também, ó, 2016 para 2023, são 7 anos de diferença. E aqui abaixo eu vou trazer, né, como que a gente vai adicionar esses intervalos, né, trazendo alguns
exemplos práticos no dia a dia mesmo, né? Agora sim a gente vai utilizar exemplos práticos que pode acontecer. Deixei como referência para vocês também, né? Essa parte aqui que a gente já tinha deixado em aulas anteriores, mas aí a gente vai utilizar essa parte aqui de intervalos, né? Então aqui, ó, intervalos de anos, temos intervalos aqui, ó, de dias, né? Dias e time aqui e horas também, né? Então a gente vai utilizar a função intervalo e vai colocar os critérios, né? Os critérios está toda nessa documentação para vocês aqui também. A gente já mostra alguns exemplos, a gente vai fazer nosso exemplo prático e o mais simples possível para você conseguir assimilar, né, de uma maneira bem fácil aí, tá bom? Vou importar nosso data frame só para a gente gerar, né? Lá em cima a gente fez algumas tratativas, então a gente já deu uma avacalhada no nosso data frame. Vou importar ele aqui novamente só para a gente zerar e deixar ele bonitinho, sem coluna nenhuma, tá bom? Então tem várias datas aqui, tudo bonitinho, já vou conferir, né? Aqui as nossas colunas que a gente vai utilizar, no caso, order date, né? Certinho tá aqui. E o requerimento também está no formato data, dá para a gente trabalhar com as nossas datas aqui também. E agora aqui embaixo já vamos para o nosso código, né? Vamos fazer o import da nossa função aqui do Spark SQL Expert, né? Quer dizer, vai deixar a gente criar algumas cálculos ali referente a datas, tá bom? Não só para datas, ele deixa a gente criar cálculos também, a gente ver quantas linhas, né? Quantas linhas tem na coluna, quantos caracteres, ele deixa a gente, esse módulo deixa a gente fazer cálculos sobre ele, né? Depois você pode pegar isso aqui, dar um Ctrl C e procurar a documentação dessa função também, tá bom? E agora vamos fazer alguns exemplos, igual eu falei com você, para você assimilar. Então, por exemplo, eu vou pegar alguma coluna, né? No nosso caso, vou pegar aquela de ordem mesmo, a coluna de ordem, né? Então, vou pegar, ó, order date. Que dia que essa venda ali foi gerada, tá bom? Simulando ali. Em cima dessa coluna de order date, né, que a gente vai pegar como referência, eu vou criar alguns exemplos, né? Nosso primeiro exemplo, eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar uma nova coluna chamada previsão de entrega. Eu vou adicionar 5 dias ao nosso order date, né? Então, vamos supor que a nossa empresa, nosso e-commerce ali, o prazo máximo de entrega para o cliente é 5 dias. Então, eu posso ter o acompanhamento ali, né? Então, eu vou criar uma nova coluna para me saber, ó, quais são as entregas que tá demorando mais, quais são, e aí, tá tudo certinho, como é, qual que vai ser a data prevista, né? Então, ó, se você gerou a sua compra tal dia, você tem até tal dia para receber. E você consegue passar essa informação com o cliente através dessa nova coluna, tá bom? Eu posso adicionar também, eu vou vou adicionar uma nova coluna chamada pagamento. Nessa coluna de pagamento eu vou dar ao cliente um mês para pagar. Eu sou bonzinho, se você comprar hoje eu tenho um mês ali, porque depois você pode pagar para mim, tá bom? Então a gente vai adicionando no order date um mês a mais, tá bom? Agora também, depois no final a gente vai fazer dar uma coluna, né, com o nome de devolução. A gente vai dar o prazo para o cliente de 1 ano a partir da data que foi gerada a ordem para ele fazer devolução. Então tem ali a garantia de 1 ano, né? Se você fez a compra ali e nesse período de 1 ano ele quebrou, fez qualquer coisa nos meus termos lá, você pode fazer essa devolução. Se já passou do prazo, você não vai conseguir, né? Então para isso eu tenho que ter o quê? A coluna de ordens e a coluna máxima ali de devolução, onde eu posso ver, ó, a data que ele está devolvendo, né, é maior do que a minha data referência aqui de devolução? Ó, se for, não vou trocar não. Mas se estiver dentro do período, eu vou trocar. E a gente vai ver isso na prática. Então, eu vou pegar o quê? Nosso data frame, a gente vai começar a manipular e inserir esses intervalos ali pra gente, tá bom? Então, eu vou fazer o quê? Ó, nosso data frame vai ser igual a ele mesmo, só que eu coloquei um barra enter, onde a gente vai inserir novas colunas com o if column, né? E aí eu coloquei, basicamente, os mesmos critérios que eu coloquei aqui. Então, nossa previsão de entrega vai ser a nova coluna que a gente vai adicionar, né? Então, ele vai colocar ponto .expert, né? Que ele vai inserir um cálculo para mim. E qual vai ser esse cálculo? Esse cálculo eu vou passar ele entre parênteses aqui, tá vendo? Então, eu coloquei, ó, order date. Então, ele vai lá capturar minha coluna de order date. Ele vai colocar mais, né? Que vai ser meu operador lógico. Quer dizer, eu estou inserindo mais 5 dias. Lembra aqui, ó? Então, ele vai colocar aqui, ó, mais 5 dias na nossa coluna, tá bom? Mas, qual que vai ser o meu intervalo, né? Então, eu coloquei aqui, ó, intervalo 5 days. Isso aqui tem que ser em inglês, tá bom? Por isso que eu deixei como referência para você ter essa parte aqui, ó, intervalo, né? Aqui, ó, tantos day e por aí vai, ó, segundos. E aí você vai ter toda a prática aqui também, tá vendo? Ó, intervalo de Y ano, né? Então, vou colocar aqui, ó, intervalo de, sei lá, 6 anos. Eu poderia colocar aqui intervalo de meses também, né? A gente vai ver isso aqui também lá na prática, beleza? Então, fica muito atento que a gente tem que passar esse critério certinho conforme a nossa documentação, né, que eu deixei para vocês ali também. Então, o que ele está fazendo? Ele está criando uma nova coluna e fazendo esse cálculo para mim, né? Então, pegando a minha coluna de data, tem que passar o nome certinho aqui e está adicionando. Se eu trocar isso aqui por menos, vai funcionar também. Depois a gente vai treinar isso na prática. E estou adicionando o quê? O intervalo de 5 dias, essa data aqui, beleza? Beleza, tudo tranquilo, certinho. Agora o resto é referência, né? A gente já fez o primeiro, o resto é tranquilo. E agora eu criei a nova coluna de pagamento, né? Onde ele vai poder ter um mês. Eu vou adicionar um mês a minha data de que foi gerada a nossa compra, né? Então, eu vou fazer o nosso cálculo. Entre parênteses, eu vou fazer o nosso cálculo aqui. Então, vai na minha coluna e adiciona um intervalo de 1 ano para mim, beleza? Certinho? Agora, o máximo de devolução, né? Vou deixar aqui, vou deixar um espaço a mais. Vou colocar aqui, ó, coluna max devolução.
faça o cálculo para mim. Qual que vai ser esse cálculo? O cálculo vai ser entre parênteses. E o cálculo vai ser o quê? Pega na minha coluna aqui, ó, order date, né? Vai pegar minha data atual, beleza? A data atual não. A data order date, né? Que tá lá na minha coluna. E faz uma adição para mim. E qual que vai ser essa adição? E adiciona para mim o intervalo de um month, quer dizer, ele vai adicionar um mês na minha coluna. Vou dar o Ctrl Enter para executar. Agora sim, ele vai trazer as referências pra gente, né? Então vai ser em cima aqui da nossa coluna de order date, né? Então vou deixar... Eu ia colocar o zoom aqui, mas aqui eu fiz uma confusão aqui, né? A gente vai ajustar agora. O nosso pagamento não vai ser um intervalo de um ano, vai ser um mês, né? Eu simplesmente troquei aqui. Vou trocar aqui, ó. Month para em cima aqui e aqui o year para embaixo. Year. Beleza. Aí na prática a gente faz ao vivo e já faz o ajuste também, né? Então beleza, nosso pagamento ele pode fazer depois de intervalo de um mês, tá bom? Então eu vou acrescentar um mês. E a devolução agora sim, ó, a devolução vai ser a minha data aqui e um ano. Agora tá ajustado, né? Vou dar um Ctrl Enter para executar. Depois que a gente fez o ajuste, vamos ver se funcionou na prática. Vou tirar um pouquinho do zoom aqui para a gente verificar o nosso resultado. Então já que a gente ajustou nossas colunas, até coloquei aqui do lado aqui, só para a gente não atrapalhar essa análise nossa aqui, então, tá? Então bora lá, ó, no meu order date, né? Tá aqui, ó, nossa coluna de referência. Eu vou colocar aqui a nossa previsão de entrega. Tá vendo? Ó, nossa previsão de entrega eu fiz o quê? Eu adicionei o intervalo de 5 dias, né? Então, se eu fiz a compra no dia 1 de 1 de 2016, eu tenho para receber até o dia 6 de 1 de 2016. Então, quer dizer que a minha previsão de entrega, se o cliente ligar e perguntar, eu já sei que é isso aqui, tá bom? Seria simulando ali as tratativas que a gente fez de nosso exemplo. A nossa próxima coluna, vamos pegar como referência o order date. E agora eu tenho o pagamento, né? Eu posso pagar um mês depois, beleza? Então, se eu fiz minha compra aqui no dia 1 de 1 de 2016, eu tenho até o dia 1 de 2 de 2016, ele calculou para mim aqui. Vamos pegar outro de referência? Vamos pegar aqui 2017, né? Então, vamos pegar essa coluna aqui, ó. Analisei até abaixo aqui, vamos pegar mais uma coluna de referência. Então, se eu fiz a compra no dia 27 do 8, eu tenho até o dia 27 do 9 para pagar. Nossa coluna aqui, nosso prazo de pagamento, né, está certinho. Foi o que eu fiz a correção, né? Então, vai lá, cria uma nova coluna chamada pagamento. Faça o cálculo para mim. O cálculo vai ser o quê? Vai na minha coluna de order date e adiciona, né? Quer dizer, o maisinho aqui. Adiciona um intervalo de um mês para mim. Agora tá certinho, eu vou deixar esse disponível para você baixar também. Agora vamos o próximo aqui, ó. O próximo vai ser nosso máximo de devolução, né? Ele vai ser o quê? Inserir um ano a nossa data de ordem. Então vamos aqui, ó, order date e vamos ter a nossa coluna máximo de devolução aqui como referência, beleza? Então vamos pegar, ó. Eu fiz a compra no dia 28 de 8 de 2017. Eu tenho até o dia 28 de 8 de 2018 para fazer essa devolução, né? E aí quando eu chegar lá, para devolver o produto, eu vou conferir, ó, a data de devolução, o máximo dele era essa. Tá dentro do prazo? Não tá? E aí a gente vai fazer isso aqui. Beleza, quer dizer que nossas colunas funcionaram bonitinho, né? E aqui embaixo eu tenho uma simulação, né, rápida para a gente tirar os intervalos. Seria ali fazer uma subtração, né? Vou pegar o quê? Vou pegar esse comando, dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui embaixo, ó, só para a gente verificar também. Então eu estou fazendo o quê? Eu vou simular tirando os intervalos, né? Lembra que aqui que a gente fez adições com esse símbolozinho de mais aqui? Eu posso simplesmente trocar ele, ó. Então, da minha data, que poderia ser qualquer coluna de data aí, eu quero tirar 5 dias. Então, eu posso aqui colocar um menos, né? E aqui o intervalo de 5 dias, né? Você pode alterar. Aqui pode ser 10, 30, 20, 15 e por aí vai, tá bom? Aqui também é order date. Então, por exemplo, eu tenho uma ordem ali, eu tenho que fazer o pedido quantos meses antes? Aí eu poderia tirar isso aqui também, tá vendo, ó? Se a minha data foi gerada em tal dia, eu tenho que fazer o pedido um mês antes. E aí por aí vai, a gente pode fazer essa análise. Aqui também eu quero tirar do meu order date, eu quero tirar um ano. Vamos ver isso funcionando na prática. Ctrl Enter para executar. Então aqui está o resultado, né? Vamos fazer algumas análises aqui, ó. Fiz o nosso order date do dia 21, ele tirou 5 dias, né? Ficou ali para o dia 16. E aí, o mês também que eu comprei foi no mês 8, né? Que ele já tirou um mês para o pagamento, foi no mês 7. Aqui eu mantive o nome, né, das mesmas colunas, mas é só para a gente simular rápido aqui. Depois você pode vir e apagar isso aqui também, né? Eu vou executar o comando lá de cima também. Aqui é a mesma coisa, o ano que eu fiz o order date, né? É 2017, ele tirou um ano aqui para mim, ele colocou aqui agora 2016. Então agora você pode brincar, né? Com o que você precisar aí de adição, subtração, intervalos ali entre datas. Na próxima aula a gente vem falando um pouquinho mais sobre datas, só que agora em SQL, que a gente tratou no Spark Data Frame, né? A gente trabalhou aqui na nossa API do PySpark. Depois a gente vem fazendo agora com o nosso método de data usando a função ali SQL.